A nossa última live com o tema A Mulher e a Casa, desse especial de lives que eu tenho feito todos os dias aqui no meu canal, no meu Instagram, desde segunda-feira passada. São 8 lives no total com mulheres extraordinárias. Vieram aqui, né, Luísa Vono, Carmen Mendes, Araceli Alcântara, Lara Brenner. Veio quem mais? Nossa, a Gislene Esquerdo, a Veri Lorenzetti, a Cissa Rego, só mulheres maravilhosas. E hoje a gente vai fechar com chave de ouro, com uma mulher que tem muita experiência nessa causa, deixa eu ver se ela já está aqui comigo para a gente chamá-la para o nosso encontro. Já está aqui sim. Então eu já vou adiantar para vocês já sabem, né? Quem já está acompanhando já sabe quem que é essa mulher que vai estar aqui com a gente hoje. Mas aproveitem, já enviem essa live para as amigas de vocês, convidem elas para estar aqui com a gente, porque a gente vai aprender um pouquinho mais com a André. Uma mãe de 8 filhos, casada há 35 anos, então tem muito que nos ensinar. Cuida da sua casa de uma maneira impecável. Tudo bem, Tudo Andréia? bom? Tá me ouvindo bem aí? Tô Que ouvindo muito bom. bem. Que alegria estar aqui com você. Sim, Obrigada por ter topado esse convite, né? imagina, Muito imagina. A bom. forma como nós nos conhecemos foi tão inusitada, né? Pois é, exatamente. A gente estava lá no especial de Natal da Brasil Paralelo. Acho que foi um dos dias que eu mais me emocionei assim Sim, na minha vida, porque foram histórias lindíssimas, né? Ali de muita sim. entrega e muita vocação. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa vocação que é nossa, né? De cuidar da casa, de ter ali o cuidado com a nossa família. Mas antes da gente bater esse papo, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, que vai ser riquíssimo e que vai trazer muitas ideias e muito conhecimento mesmo ali de aplicação prática para essas mulheres que estão acompanhando. Eu queria que você se apresentasse. Eu sei que a maioria já deve te conhecer, né? Mas Sim. algumas pessoas pode ser que não te conheçam. Então, fala um pouquinho Tá. quem é a Andréia Biselli aí para as pessoas te conhecerem. Eu, Andréa Vizelli, bom, eu sou o pessoal ultimamente me conhecia mais porque eu sou mãe de 8, né? Mas eu sou advogada, casada com o Antônio há 35 anos, vamos completar agora em dezembro, 35 anos de casados. Que legal. Temos 8 filhos, 4 meninos e 4 meninas. A organização, acho que eu brinco, já vinha de dentro para fora, né? Porque até para ter filho foi organizado. E Mas foi na não, sequência certinho? Como é que não, foi? não fui na sequência, mas a minha família é muito engraçada porque é um espelho, né? Eu tenho uns 4, eu digo assim, os 4 mais velhos, eu tenho 3 meninos com uma menina no meio, essa que acabou Aham. de casar. E depois eu tenho um gapzinho de tempo, porque acredito se quiser eu tive dificuldade para engravidar. E depois os 4 últimos, eles são o oposto dos 4 primeiros. São 3 meninas com um menino no meio. Olha Então, aí. assim, é muito assim, Então né? tem ordem, Essas- até a Até natureza, né, na trouxe. gestação, né? É isso E eu aí. sou advogada, trabalho com gestão patrimonial já, acho que 26 anos. Legal. E mas meu novo feito, meu último feito, vamos dizer assim, tenho 4 netas, né? Agora eu já tô contando, né? Que a minha segunda nora também tá Que esperando bebê e é legal. mais uma flor no meu jardim, mais uma menina. Então serão 4 netas. Olha! E já são, né? Já são 4 netas. E eu agora, a última, eu brinco, né? Meu último grande feito foi que eu resolvi fazer o mestrado em matrimônio e família pela Universidade de Navarra, concluí, né, o ano passado e terminei com é uma tese, né? O trabalho de fim de master, que eles chamam lá. Que virou um livro, né? Então aí eu acabei esse ano meu marido fez questão, e lancei o livro, que é um outro tema, que não fala tanto de organização. E entrei para cá pro Instagram por muita insistência da minha nora, Esther Bizelli, que eu acho que muita gente conhece, que eu ajudei muito, né? Ela perdeu a mãe muito cedo, ela como uma filha para mim. E eu fui ajudando, ajudando, e ela falava: ai, mas esse tesouro, tudo que você ensina, a sua casa. As amigas dela me procuravam assim muito: pergunta para sua sogra uma coisa, pergunta para sua sogra outra coisa.
Aí começou assim, as amigas dela, nessa época ela morava no Rio de Janeiro, montaram um curso para eu dar. Assim, simplesmente, montaram tudo, organizaram tudo. Quando eu vi, eu tava lá dando curso. Daí começou. Legal. Aí explodiu, né? E aí André, foi é isso, eu muito descobri esse difícil. amor, né? Quer dizer, tudo que eu vivi, né? Eu sempre falo, fiquei 30 anos invisível. Exatamente 33, para ser mais precisa e mais, né, com uma data redonda. Mais É, simbólico, mais né? simbólico possível, né? Eu fiquei É, 33 anos cuidando da minha casa, dos meus filhos, trabalhando, isso. né? Tendo uma vida assim, mas assim, invisível. Não tinha Sim. esse advento. E quando de repente, quando isso começou a acontecer tudo meio um pouco alheio à minha vontade, eu só fui meio conduzindo. Realmente eu falo, hoje é o que a gente fala, você fala, eu cuido muito bem da minha casa, porque eu vivi 33 anos inserida dentro dela, né, e cuidando muito bem. Tanto que eu falo, quando você me pediu, vamos falar de casa, eu falei, não preciso, aparentemente não preciso me preparar, Não né, porque eu vou falar do que precisa eu mesmo. vivo, né, não É tem isso. esqueminha, não tem É, anotação, porque eu vou falar do que eu vivo, é isso. meu dia a dia, né? É isso Então é mesmo. E a isso. ideia é essa mesmo, né? A Mila até já comentou aqui. Obrigada por essas lives. Não conhecia vocês, estou aprendendo muito, já colocando muitos ensinamentos em prática. E E o meu Instagram é eminentemente prático, né? Pra você ter isso. ideia, eu comecei de brincadeira, meu Reels que mais bombou, que deu quase 2 milhões de visualizações, foi porque eu falei que eu usava vinagre e não usava amaciante. Aí foi o. E Genial. ensinei a colocar as quantidades na máquina, porque é o que eu faço, é ensinar. Eu tenho essa coisa por Perfeito, ensinar e cuidar. perfeito. E é assim, eminentemente prático. A teoria é ótima, muito bem-vinda, é muito bom estudar. Sim, sim. Mas a mulher, quando ela se depara com a casa, não tem jeito, é mãos à A obra, gente né? precisa, claro, é isso que você falou, né? As amigas da minha nora foram lá, se organizaram. Eu era essa pessoa que estava sedenta por esse tipo de conhecimento. É E aí, alguns anos atrás, eu fiz o curso de administração da casa da da Sâmia, Sâmia. porque foi Sim, assim, eu não sabia, por mais que eu vim, minha mãe, nós somos 4 mulheres em casa, não, sim, não teve os outros 4 homens. Mas assim, um minha mãe é ambiente bem muito feminino. cuidadosa com a casa dela, minha mãe, assim, a casa dela é impecável. Se você vai lá, é sempre, né? A mesa tá sempre organizada, a casa tá sempre. E tem 11 netos, é gente correndo para todo Ah, lado. então Tem festa num dia, no dia você tem seguinte. um bom berço nesse sentido, Eu né? tenho. Só que, assim, o meu berço, o que aconteceu? Como minha mãe fez sempre tudo por nós, tudo, tudo, Aham. assim, eu não arrumava a minha cama. E eu não tenho orgulho Entendi. nenhum em dizer isso, mas eu não arrumava a minha cama. Sempre Sim. teve funcionária, minha mãe sempre organizou. Era tudo impecável, mas as coisas apareciam prontas para mim. E Sim, aí, quando isso eu é um me casei, risco. Andréia, nossa, Muito socorro! Eu não gozado, sabia eu por onde cheguei com a mala começar. da lua de mel e ela não reapareceu com tudo limpo no Isso! armário. Isso Isso! eu falo para minha filha, eu falo, é o grande embate, eu acho que o primeiro embate de uma noiva é a volta da lua de mel. Por isso que Não, tem que se a primeira preparar compra no mesmo. supermercado, eu Sim, lembro a primeira vez no supermercado e eu pensava assim, qual é o sabão em pó? Eu lembro muito disso, assim, qual é o naquela sabão em época eu acho pó? que Não, eu liguei para minha mãe, aí minha mãe falou assim, minha filha, é um Omo Ai. Aí eu falei é, assim, Omo, porque tem mãe, como assim? mil marcas. Como é que eu tenho como saber É, isso? Você nunca me ensinou. Aí eu lembro que eu fiz a primeira compra, todas as carnes que a gente comprou eram picanha. E assim, a gente não tinha condição. Eu era arquiteta dava para ser recém-formada, moída, dava para ser em né? tiras. A gente só comeu picanha. Minha mãe chegou lá em casa um dia, aí ela, e aí, deixa eu ver suas compras. Aí eu lembro dela falar assim, mas você só comprou picanha? Eu falei, o Alex disse Nem um que gosta filezinho de de frango. picanha. Mas Meu marido gosta de picanha. eu vejo um movimento no meu Instagram, pra você ter ideia, assim, a grande maioria das pessoas que me seguem é uma faixa etária de, de 20 a 35 anos. Eu tenho muita gente, tem gente fora também Sim, dessa faixa, mas tem um grupo grande. E o que eu vejo esse movimento é de muitas moças acordando para isso, para esse momento antecipado, o que é perfeito. Eu sempre falo, procure já se interessar por essas coisas enquanto você ainda tá lá, sabe? Não viver que nem uma princesa, é né? Se isso aí. interessar, querer entender as coisas, procurar, porque é um baque forte, viu? É um baque forte, Rafa. É, Eu tenho gente que só eu sobra, assim, vivi. entendeu? André, Então, mas antes da gente chegar nesse lugar, eu vou querer que você fale muito da sua organização. tá. Mas eu queria antes
Como eu sou arquiteta, então Claro, eu vou querer explorar esse lado da arquitetura. Eu sei que a arquitetura ela é sempre pano de fundo das nossas memórias. com E aí eu queria certeza. entender de onde você veio. A Andréia lá da infância, de onde que você tinha uma casa, era a casa da sua mãe, né, dos seus pais, ou era a casa de vó? Tem alguma memória de infância, de casa, que fez você Ah, ser essa pessoa que você é hoje? Qual foi o olha, contexto que você minha veio? mãe sempre foi uma pessoa muito cuidadosa, né? Ontem mesmo eu postei que fui almoçar lá e tinha lá o negócio de guardanapo, igual eu tenho. O meu é um lisinho da Tramontina que eu mandei escrever o nome, da onde vem isso. Porque eu tirei a foto lá na casa da minha mãe. O dela é lindo, todo rebuscado de prata, também mandou gravar o nome. Então, o cuidado eu vi e aprendi, né, desde pequena. Minha mãe é uma pessoa bem cuidadosa, né? Assim, esse cuidado e essa diferenciação, eu diria assim, né? Que às vezes assim, o que é um dia a dia, o que é receber um convidado, o que é uma mesa bonita e o que é uma mesa de festa. Entendeu? Eu acho que essas diferenciações eu sempre tive desde pequena, Legal. né? Minha avó também. Eu lembro quando eu casei, eu fui a primeira neta a casar, mãe da minha mãe. Ela me deu um jogo de copos de cristal São Luís, que é um cristal top, né? Aham. E eu lembro que ela me deu e o jogo completo, né? Então eu falo, poxa vida, né? Vindo da avó É. cuidadosa, ela me deu, tem o jogo copos de cristais São Luís completo. Então, isso eu aprendi, esse berço. Casa como referência mesmo. é, Morei, eu sou um rato de apartamento, sempre morei em apartamento, nunca morei em casa, então assim, fui sempre criada muito urbanamente, vamos dizer assim, Aham. mas passando sempre férias na fazenda e na praia. Tive essa Legal. dádiva, meu avô tinha casa tinha fazenda e tinha casa na praia, então eu sempre tive essa ideia de entender os ambientes, né? Eu morava num ambiente muito urbano, tinha Aham. um ambiente de férias na praia, sabia muito bem o que era e sabia muito bem o que era fazenda. Agora, esse cuidado. Eu me lembro quando era pequena, minha mãe resolveu encampar uma reforma lá na fazenda do meu avô. Naquela época estavam surgindo aqueles móveis de ratã, que é do Alex Tirello, Aham. né? Que são esses muito. E eu sei que ela fez uma sala maravilhosa só desses móveis. Então, assim, me puxa a memória, eu sempre vejo ambientes bem organizados, esses Legal. móveis de coisa. No ambiente certo, era uma casa de fazenda, eu nunca imaginava que aquele móvel poderia vir para um apartamento. Eu acho que esse tipo de memória que os pais criam na gente, né? Eu falo, é o que vai ficando, né? Agora, depois de casada, muito engraçado, né? Claro, muito jovem, casei muito jovem, né? Fui para um apartamentinho bem pequenininho, mas depois eu morei 30 anos num Paulo Mendes da Rocha. Paulo Mendes da Rocha, Nossa. tipo, Todo de concreto. Concreto concreto e aparente. vidro, concreto e É vidro, mesmo? concreto e vidro. Olha. Acabei de vender o apartamento esse ano. Morei 30 anos, então assim, vidro do teto ao chão, coisas de Paulo Mendes, né? Vidro do teto ao chão, inclusive nos quartos, não tinha persiana, né? Toda lateral de concreto, fachada inteirinha de vidro, 3,30 m de pé direito. E coisas loucas, escada dentro do banheiro, um apartamento que era apartamento tipo, mas com 2 níveis. E aí eu um pouco que até me reinventei, né? Mas assim, dentro do que eu sabia, né? Eu sabia, meu apartamento era durante 30 anos foi um apartamento extremamente moderno, moderno. E nesse apartamento, eu posso te dizer que eu tive muitos desafios, porque é tudo muito lindo, mas tem muitas coisas que não são muito práticas. Então, eu me desenvolvi, brinco, entre aspas, arquitetonicamente, para Aham. poder me movimentar dentro de um Paulo Mendes da Rocha, sem tirar vamos dizer, toda, né, A a grandeza característica. dele, né? Não, Sim, não pegar um Paulo Mendes da Rocha e transformar ele num apartamento normal, porque não é, sim. né? Ele é grandioso. Então, tudo isso, por quê? Porque a gente aprende, né? Eu acho que, como você falou aí, não quero me alongar muito, você perguntar mais coisas, mas você falou, é muito importante a arquitetura. A arquitetura é dentro de um contexto. Então, eu penso assim, quando eu estava lembrando do meu marido outro dia, quando eu devia ter
16 anos, eu acho que eu conheci ele. Meus pais pegaram, eram 3 filhas, pegaram as 3 filhas e levaram para uma viagem pela Europa, uma viagem assim, vocês vão conhecer a Europa. Então, fizemos aquela viagem assim, tipo, vamos ao Louvre, vamos Aham. na Itália, vamos a Ponte Vecchio, Firenze, os principais, as principais obras, os principais museus, conhecer, foi aquela viagem assim, cultural, de abrir cabeça, tudo, né? Então eu penso, tudo isso faz parte, né? Para você entender depois seu momento, tal. Depois quando eu logo com 2 anos de casada, tal, eu tava morando no Paulo Mendes da Rocha, Nossa, entendeu? Uma coisa totalmente louca. incrível. E hoje eu já tô numa coisa mais, um negócio um pouquinho mais comportado. Legal. Eu quero chegar nesse lugar, mas quando você fala que você foi pro, né, primeiro foi um apartamento simples, depois foi pro Paulo Mendes, quais eram os elementos naquela época que você colocava na casa para ter esse cuidado, assim? Ai, Você olha, se preocupava com o mobiliário, com a sim, decoração? sim. Você já contratava arquiteto ali ou era você mesma? Como É, é que era? olha, não, eu quando casei, como eu te falei, muito jovem, na minha época pré-casamento ali, eu dava aulas particulares de português e francês. E o dinheiro que eu ganhava nas aulas era meu, né? Assim, graças a Deus tinha uma condição que eu não precisava dar para os meus pais esse dinheiro, então era meu. Eu fui guardando, guardando, guardando. Olha que coisa, assim que eu casei, eu tinha uma amiga que era dona de uma loja muito, em São Paulo, muito importante de tecidos e papel de parede, essas coisas, e eu gastei toda a minha economia. Em 1989 eu casei, estava em muita alta papel de parede, por exemplo. Então eu gastei toda a minha economia fazendo o meu quarto, por exemplo, e aí eu me remeto imediatamente ao que eu vivi na minha infância e mocidade, vamos dizer assim. Porque minha mãe sempre fez questão de decorar o quarto. Então, por exemplo, eu sempre tive uma cama com uma colcha de um tecido que fazia composê com o tecido do abajur, sei lá eu, entendeu? Assim, Aham, minha mãe sempre cuidou dessa parte. Quando eu legal. casei, o que que eu fiz? Eu reproduzi exatamente o que eu vivi. Por isso que eu falo tão importante a ordem, tão importante um ambiente não só organizado, mas bonito, belo. Por quê? Porque quando eu casei, que eu fiz? Eu peguei esse dinheiro, fui na loja, eu lembro que eu fiz a colcha da minha cama. Depois eu comprei o papel de parede que era composê com a colcha da cama. Eu papelei todo o meu quarto, comprei o tecido do sofá, comprei o tecido da cortina com as minhas economias. Eu montei minha casa. E olha que engraçado, a gente casou em 1989, o plano Collor foi em março de 1990. Eu e meu marido tínhamos uma reservinha nossa lá. Tipo, uma semana antes do plano Collor, nós casamos e tínhamos assim, o sofá, não tínhamos mesa ainda, a gente queria comprar um movinho para bar. Nós fomos numa loja que nem existe mais, eu acho uma Móveis Objeto, aqui em São Paulo, e nós gastamos todo o dinheiro que nós tínhamos, todo, e compramos mesa de jantar, era a época dos móveis sextavados, o móvel do bar, a estante, montamos o apartamento. Uma semana depois teve o plano Collor, confiscaram os dinheiros, toda aquela coisa, e a gente não tinha nem os R$ 50 lá, não lembro como que era a moeda, para ele pegar, porque tinha gasto Tudo tudo, imobilizado em tudo imóveis. imobilizado em móveis e o apartamento montado. Mas você Congelou. veja, a gente tinha essa preocupação, Legal. tanto eu como ele, de montar o lar o quanto antes. E Que eu lindo isso. sei que essas coisas que eu brinco, que eu coloquei hoje até nos stories, detalhes de delicadeza que meu marido fala, com certeza tem a ver com uma infância e né, uma juventude assim vivida dentro do ambiente. Mesmo que o estilo da minha mãe e do meu pai seja um estilo que não era tanto meu, um pouco mais rococó, um pouco mais cheio de coisa, não faz mal, a gente entende que aquilo é importante. Então, assim, desde o meu primeiro apartamento, ele sempre foi muito caprichadinho, Que muito legal. caprichadinho. E eu passei por fase difícil na vida, Rafa, assim, depois que a gente mudou para apartamento maior, eu fui de 90 metros para 220. Era tudo vazio. Paulo Mendes da Rocha, tudo vazio. Aham, E aí eu sim. vivi um bom tempo com móveis emprestados, tipo, veio uma mesa da minha sogra, coisa da casa da minha avó. Eu sempre brinco, eu fiquei 7 anos sem pia no lavabo. 7 anos. Eu não tinha pia no lavabo. A minha primeira pia do lavabo foi ó, você vê como é que a gente, né, vai guardando assim.
a casa, minha avó tinha uma casa onde eu cresci, minha infância, vendeu e tinha uma pia que era uma bancada da cozinha que era um mármore, que antigamente as coisas eram Sim. pedra, né? Verdadeira, daquele mármore bom. E a pessoa retirou o mármore e falou: olha, eu tô com a peça aqui, alguém tem interesse? Eu tenho interesse. Aquilo virou a minha pia, a minha bancadinha de Doado. lavabo depois de Mas 7 anos. por que que isso aconteceu? Vocês foram para lá e Porque a gente não estava pagando o planejaram isso? apartamento ainda. Então, Vocês ainda primeiro a gente estavam. Então pagou em vocês investiram 28 num parcelas. apartamento A gente, que foi um a valor gente deu aquele mais passo alto ali. grande. Exato, Entendi, a gente deu um entendi. Era passo, uma entre aspas, prioridade, vocês já não foi sabiam que maior vocês que a iam passar por perna, isso. mas eu já estava esperando o segundo Tá, filho. E aí, entendi. naquela época, a economia era dolarizada, as nossas parcelas eram em dólar. Então, cada mês era um Uma valor, né? surpresa. Passou muito apertado. Então, e essas conquistas são maravilhosas, né? A pia do lavabo, ou a estante da sala, 10 anos para ter uma estante na sala. É, Isso eu tudo. acho que essas, é Mas o meu lógico, apartamento né? não ficou feio, entendeu? Mesmo com os móveis Sim. emprestados, tal, porque eu me Você ia se preocupava virando em ali para fazer a coisa acontecer, entendi. Mas hoje eu falo assim, a gente aqui no que as pessoas querem escritório, tudo pronto, né? Na hora. a gente faz uma etapa na época, né, de projeto, que é o estudo de viabilidade financeira, que é justamente para as pessoas conseguirem colocar até o papel de parede, né? Porque Exato. você teve essa sorte de ter gente ali para conseguir te emprestar, né? Mas tem gente que às vezes Não não vai ter. consegue, né? Por exemplo, aqui a Taylor Caldas falou: chorei muito porque ainda não tenho sofá. Faz 5 anos e ainda não consegui comprar. 5 filhos, não tem jeito. Tem épocas que temos que esperar, né? Claro, tem Exato. situações que você não tem Tem mesmo, mas quando você mesmo. consegue planejar, o nosso trabalho aqui, inclusive, é para ajudar as pessoas a conseguirem Nossa, isso é concretizar dentro maravilhoso. da realidade deles, né? Então, isso é uma coisa É, é. que e isso vai marcando vocês e às vezes constrói até, né, lógico, dentro dos desafios, porque Jesus chama a gente para abraçar a cruz, né? É, Não é. chama a gente para molezinha, não Não, é? Vai ser não, tudo é. mar de E mesmo rosas. para dar exemplo, ele acabou de casar. Eu falo para ela, filha, assim, tudo bem, tá sem tapete. Vocês vão ser muito Sim, felizes sem tapete, e daí vocês vão planejar esse tapete, se não der agora. E outra coisa, não faz besteira também, porque não sai comprando desesperado, isso, entendeu? Pensa, isso. pega uma ajuda. Eu sempre falo, não faça nada sem ajuda A profissional, nossa, porque a minha primeira mesa de trabalho, ela era 2 cavaletes da Tok Tok e uma porta. Era uma uma porta porta. e 2 cavaletes da Tok Tok, a mesa de trabalho, Hoje, né? A mesa de e jantar. isso não dá um orgulho hoje, assim, tipo, mas você tem história para contar. Isso você tem Sim, história para contar para seus com filhos. certeza. Né? Que nem eu falei, eu fiquei 7 anos sem pia no lavabo. Hoje eu conto, entre aspas, com orgulho para ele, para falar, gente, que assim, a vida não é fácil para ninguém. É, Né? E você, a cada coisa que você vai, é um passo, é muito conquistado. E o casal conquistar também é muito bom, faz muito parte do faz, processo, eu acho. faz muito parte. E André, você falou uma coisa, né? Eu sempre dei valor, eu sempre olhei para isso, tanto é que vocês foram para um Paulo Mendes da Rocha ali nos primeiros anos de casado. Mas o que que na sua visão, o quanto a casa ela é importante para a família, para a Ai, união nossa. familiar, para a dinâmica da família? Como que era isso aí? Como que ainda Não, é, né, muito na vida de muito vocês? importante. Assim, a gente foi para um Paulo Mendes da Rocha. Na verdade, quem me apresentou foi meu cunhado, que é arquiteto, e foi muito engraçado porque ele levou a gente para conhecer o apartamento e ele falou assim para nós: Ah, eu tenho um apartamento para mostrar para vocês, mas a Andrea não vai gostar. Aí parece que ele botou o doce na minha boca. Eu falei: Por que eu não vou gostar, Mário? Ah, você não vai gostar. Aí nós fomos. Nós chegamos, paramos ali na sala, já tinha um desnível entre a sala de estar e a sala de jantar, 5 degraus, aquela vista esplendorosa, porque estava em cima de um cucuruto, assim, de uma montanha, então uma vista absurda. Eu olhei e falei assim, Mário, por que que eu não ia gostar? Eu amei, né? E assim, aí foi, né? Porque era muita areia pro nosso caminhãozinho, né? Mas Deus fez acontecer. Agora, isso eu acho bem importante, né? Mesmo a gente, durante toda a fase e tendo os filhos, a gente foi tendo os filhos, quer dizer que não sobrava dinheiro para comprar um móvel, né? Foi bem aos poucos mesmo. Nunca deixou de ser um lar, né? Então, assim, mesmo assim, pequenas coisas, eu acho que aí entra, né? Ou pequenas coisas, né? Então, assim, tudo bem. Legal. Não é a melhor mesa que eu tenho, tal, mas dá para botar um centro de mesa? Dá para botar um centro de mesa. Que a Cissa sempre fala, né? Tipo assim, coisas que contam a história da família. É,
a própria divisão dos quartos, uma colcha que você colocar na cama, tudo isso vai dando a ideia do lar, né? Então, Vai assim, trazendo um vai significado, trazendo né? significado. Não é porque eu não tenho dinheiro, porque eu não posso comprar, que eu não vou transformar aquilo, porque isso é muito realidade. Você vai visitar um lugar mais simples. Eu, quando era muito jovem, fazia muita visita aos pobres, que a gente chamava, né? Entrava em casa de gente muito simples. Mas você entra a casa é muito simples, mas tem uma bandejinha com uma toalhinha, entendeu? Bem que trefe que seja, mas você vê o cuidado. Então, Sim. eu acho que assim, para sempre para ser um lar é o cuidado. E isso é muito feminino, né? Então, assim, isso é muito feminino, não tem como tirar das nossas costas isso. Isso é feminino, esse cuidado do lar é feminino. E, E o que eu tenho visto com muita alegria, é que tem muita gente retornando ao lar, né? Fazendo esse movimento de retornar, fazendo esse movimento de falar assim, não, eu quero contratar um profissional para melhorar, né, a minha casa, melhorar, sei lá, é uma circulação que você melhora, olha, pequenas coisas como o apartamento da minha filha foi assim, por exemplo, tem 2 quartos, sendo que um é suíte e o outro é com o banheiro virado pro corredor. Só que tem lavabo. Aí fica aquela coisa. Aí o namorado da minha filha, que é engenheiro civil, falou assim, por que você não transforma esse banheiro aqui em suíte? Porque vai valorizar, você não precisa de um banheiro para fora, sendo que você tem um lavabo, um banheiro de visita. aham. Você entende que, assim, essas coisas eu falo sem ajuda profissional. E assim, ou ela fazia isso antes de mudar, ou não faria, porque o tamanho da sujeira ali foi um negócio, foi. Eu Ainda eu encontrei imagino. com quem fez, a pessoa que fez essa parte, ele falou assim, nossa, ainda bem que ela fez, porque quando eu quebrei essa parede, o que tinha de conduíte passando nessa parede, a senhora não imagina, ele falou para mim, tive que mudar todos os conduítes. Então, eu penso isso, né? Quer dizer, a casa é assim, agora ficou. Aí eu falei pra ela, bota uma porta no corredor, fecha a sua área íntima. Tudo isso tá criando o quê? O ninho. Gente, tá criando o ninho, né? Então, eu penso isso, assim, a E hoje, casa, hoje os projetos, né, André, eles tudo estão aberto. muito difíceis, né? Você pega assim, Difícil. cozinha junto com a área de serviço. Cara, qual é a Nossa, a lógica, gente né? pôs Você uma vai porta lavar na hora roupa, ali. gente, você vai lavar roupa e a cozinha ali toda engordurada, né, com Nossa, cheiro de Rafa, roupa. Então, na minha época de procurar apartamento, né, que eu demorei 15 anos para sair do Paulo Mendes da Rocha, que eu morei muito apertada, porque 200 para metros, 10 oito, pessoas, né? Então para era oito muito filhos é apertada. A bacana falta de demais. armário com 4 meninas, enquanto eram pequenas, a gente até sobreviveu, mas quando as meninas começaram a crescer, É, o negócio ficou punk. E eu imagino. demorei 15 anos para achar um imóvel para mim, porque assim, minha família é um pouco diferenciada. Então eu não cabia naquele quarto E, não, e você básico, sabe? queria O quarto suíte básico, os apartamento, quartos né? desse tamanho. Não cabia É, para mim. não, isso que eu ia falar, você queria apartamento, porque uma coisa é, não, casa. Eu já parti para casa já, eu tenho quatro Sim, filhos, e a minha casa hoje é uma casa de 300 metros quadrados, mas já não está cabendo nada. já não tá Hoje mesmo a cabendo, gente tá está vendo? fazendo uma revolução nos armários para conseguir fazer encaixar, porque Nossa. a filha mais nova agora tem 3 meses e as roupas já estão começando a ficar mais volumosas, né? Então antes cabia Exato. numa cômodazinha, já Não não está mais cabendo. cabe mais. Então a Então, gente tem que. Não isso é aí, fácil. eu falo, esses 30 anos me forjaram a ser essa pessoa organizada que eu sou, porque eu tinha que me virar, né, num espaço pequeno. A minha mãe sempre falava isso para mim, falava para mim, ela falava assim, eu não sei o que a Andrea faz, a casa dela é tão organizada, mas ela encaixa os filhos. Ela falava para mim, André, encaixa os filhos. Muito engraçado. Encaixos. E outra coisa, Muito bom. tentando manter a individualidade deles, né? Porque eu Sim. penso assim, num pouco espaço, você fala assim, ah, armário coletivo, isso não tinha na minha casa, mas eu digo assim, Aham. num armário que tinha que ser para dois, eu tinha que um pouco que individualizar até se vai ser uma gaveta para dois guardarem cueca, tem uma divisão na gaveta, cueca de Sim. um, cueca de outro, coisa desse nível. E eu buscava de todas as formas, porque assim, agora, tá acontecendo agora que depois, né, quando meu quarto filho tem 27 anos, ele, pela primeira vez na vida dele, ele tem um quarto só pra ele. Ele está em lua de mel com o quarto dele. A Regina casou no sábado, no domingo ele quis fazer a mudança. Ele não esperou nem 24 horas. E ele não sai do quarto. Tipo,
Ele ainda faz home office, então assim, ele montou a área de trabalho dele, ele tá no céu. Mas o cara esperou Glorioso. 27 anos para ter um quarto só Nossa. para ele. É, E eu, né, na época, né, que era muito apertado, o que eu fazia? É assim, pelo menos uma gaveta. Eu lembro que esse tadinho, de agora, que dorme no quarto sozinho é, agora, ele dormia numa cama alta, tipo assim, Paulo Mendes da Rocha, né? Então tinha uma marquise no quarto de tipo de concreto. Então dava para eu fazer uma cama alta, era perfeito. Eu coloquei um colchão lá em cima e coloquei aquelas escadas assim, sabe? sim. Então ficou super moderno, adolescente amava É, aquilo. E ele dormia lá, só que o pé direito não era muito alto, então assim, ele não podia ficar de pé na cama, né? Praticamente dormia sentado, mas tudo bem. Aí eu consegui encaixar ali em cima, na cabeceira dele, tipo um quarto de quadradinho navio. assim. Eu tô imaginando um quarto de Sim, navio, sim. né? De E aí eu cruzeiro. pus umas cestinhas de Vime, entendeu? Umas cestinhas dessas de Vime que encaixa, né? Mandei fazer do tamanho do buraquinho lá, que era o único lugar do quarto que era dele. Sabe, porque todo mundo tem suas lembranças. Agora que ele mudou de quarto, ele até deu uma realinhada nas lembranças dele. Ah, o desenho que o tio Mário, que é arquiteto famoso, fez pra mim. Ah, Um brinquedinho, não sei o quê. E eu acho assim, e é engraçado, as crianças, desde pequenas, elas têm que ter a noção da pertença, né? E para claro. isso, ela precisa ter o lugarzinho dela, a caixinha dela, a gavetinha dela. Então, pelo menos eu falava, tudo bem, ninguém tem quarto só para ele, um armário espaçoso, não, é sempre apertado. Mas uma gavetinha, uma caixinha para chamar de minha, É. né? Para Agora, chamar de pela primeira vez, os meus filhos vão dividir quarto, né? Porque a gente mora numa casa que são 3 quartos e um puxadinho que a gente fez para ser o quarto de Aham, bebê. E a minha mais velha, a diferença é muito grande, então ela ficou sozinha, ela tem ficou 14. sozinha. E aí os meus, o segundo e Os o dois do terceiro, meio, né? É o segundo e a terceira. Eles têm 6 e 3. Aí agora estão no perfeito. mesmo quarto. E aí eu fiz exatamente isso. Eu falei, ó, essa gaveta, a gente foi numa loja, compramos um móvel juntos, escolhemos juntos e falei, ó, esse móvel aqui tem 3 gavetas. Uma gaveta do Exato. Joaquim, essa gaveta de baixo é da Madalena e essa gaveta aqui é dos dois. Os Combinado? dois. Então, Porque daí tem um né? lápis que divide, as coisas que divide, perfeito. Fazer isso, e assim, aproveitando que você tocou nesse assunto, eu acho que deve ser uma dúvida geral. Ai, pode misturar. Gente, mas eu misturei ela grande na minha vida, entendeu? Eu fiz essa mistura de menino e menina, são irmãos. Isso dá uma conexão, gente, vocês não têm noção. E Eu acho que também depois de uma certa dá idade, eu não sei, eu tudo até quero bem, a sua mas mesmo opinião. assim, eu já tive caso de ter que colocar, por exemplo, a minha menina, a Aham, Regina, que estava já na faculdade, dividir quarto com o Gregório, que tinha, sei lá, 7, 8 anos, e ela já era uma moça, né? Então, perfeito. precisou e dava super Sim, certo. Então, sim. eu acho que isso aí é assim. É saber levar, e não precisa ter esse negócio, eu não posso, eu ouço muito, não posso ter filho, porque eu não tenho como colocar no quarto. Gente, o maior tesouro você vê, esses dois, esse que foi pro quarto sozinho, dividiu agora, né, o quarto com o irmão, um de 27 um de 17. Eles têm 10 anos de diferença. Eu senti uma pontinha de tristeza na Aham, separação, sabe? Assim, eu sim, senti. Ele sim. falou assim: dormi mal, Greg, essa noite. Essa noite, Oh, ó, meu essa noite, Deus. notícia fresca. Antes de dormir, eu sou sempre a última. Eu ouço um barulho, parece uma voz falando. Falei, mas quem que tá falando? Entro no quarto dele. Cara, ele bota um podcast, sei lá o que ele bota, e dorme. E o podcast continua rolando. Aí eu fui lá, né? Delicadamente desliguei, que eu vi que ele já tava pra lá de Bagdá. Desliguei e hoje de manhã eu falei pra ele: escuta, você dorme com o negócio ligado? Eu fui lá desligar. É, né, mãe? Porque sempre o Greg, que é o Gregório, né? O apelido dele é Greg. O Greg sempre dormia depois de mim, né? Era o Greg que desligava. Então você vê, assim, eu falei, tá. Nossa, olha que Então, bonito assim, isso. isso é memória. Eles, sabe assim, eles ficaram muito amigos nesse tempo, se respeitaram. Agora, o Greg também ganhou um quarto só pra ele, né? Porque o irmão saiu, ele ficou com um quarto só pra ele. E aí você vai vendo ele. Aí ele confessou pra mim, assim, foi muito engraçado. Ele falou: ai, mãe, porque daí ele ganhou uma gaveta a mais, que era a gaveta do. Cada um tinha uma gaveta. Aí agora ele ficou dono de 2 gavetas. E ele, eu brinco que o Gregório, ele é a minha versão masculina. Aham, Então eu botei organizador na gaveta, ele é aquele cara que organiza assim metódico. tudo. Ele arrumou o armário dele. Eu só falei pra ele, Greg, então agora que você tá com um monte de gaveta a mais, né? Porque ele ganhou um outro armário.
Falei, vamos. Eu sempre falo, antes de arrumar, você faz a estrutura, né? Pensa na sua cabeça, não sai colocando as coisas, que depois dá ruim. Tudo tem que ser estruturado antes mentalmente, qualquer mudança. A gente pode falar isso também, que eu acho uma coisa bem interessante. Legal. Aí, falei pra ele, ó, vamos fazer duas de camiseta, uma de polo. Primeiro a gente montou. Eu falei, agora você faz que eu tenho que sair. Tá bom. Quando eu volto, ele tinha dobrado todas as camisetas dele no gabarito, para ficar em todos os meus tamanhos. Daí eu falei, então agora eu vou fazer a vistoria do seu quarto, né? Aí vai, as gavetas de camiseta, todas colocadas com degradê de cores. Primeiro as brancas, depois as, sei lá, azul claro, até chegar nas pretas, entendeu? Degradê de cores, as coisas tudo arrumado. Então eu falo que ele é a minha versão masculina melhorada, né? E aí ele me fala assim: ai, mas tô tão aliviado, porque essa gaveta aqui do Lore, nossa, eu queria arrumar, ele só ficava jogando as coisas dentro da gaveta, mas eles se respeitavam, entendeu? Tipo assim, você joga as coisas aí, eu gostaria até de arrumar a sua gaveta, mas eu respeito. Que E é legal. isso, sabe? Então, essas junções de irmãos e tudo, dá para fazer. Imagino que você deve ter feito uma decoração meio, né? Não só menino, É. não só Não, aí a menina, gente e comprou, vai a gente indo. comprou quadro, e aí eles queriam o Joaquim, desde que a gente começou a fazer o projeto da Casa Nova, ele falava que ele queria o quarto dele de barco. Aí a gente foi na Top Stock e tinha lá um quadro de barco. Aí De ele falou, não, barco. mas eu não quero esse quadro. Aí Sim. a Madalena falou, mas eu quero. E aí ela pegou o quadro de barco para ela. Eu falei, filha, mas Olha que barco eu tenho coisa. de menino. Aí ela falou assim, não, mas esse barco aqui tem rosa, porque tinha umas nuances. Olha, você Aí tá vendo? ela botou um quadro de barco, porque ela idolatra o irmão, né? Tipo assim, o que o Entendi. irmão quer, É, ela quer ela quer também. também. Então, e É. fica pra história, Não, você né? vai E aí ver, eu vai falei, ser uma tá vendo? amizade É, perfeita. é. Perfeita. É E muito eu bom. falei pra ele, eu falei, tá vendo, Joaquim, você, porque ele não queria. Ele falava, eu não quero dividir, ela é muito pequena, não sei o quê. E aí eu falei, tá vendo, filho, você queria que seu quarto fosse de barco, agora até o lado da Madalena é de barco. Olha como deu tudo Exato. certo, né? Deu E aí tudo eles estão certo. super felizes, dormem assim, coisa mais linda dormindo juntos. Tem uma Se semana que fazem a gente tá companhia, vivendo você isso. vai ver. É muito bom, é muito bom. Tá sendo uma experiência muito legal mesmo. E vamos falar um pouquinho dessa questão da organização. Você, pelo que eu entendi, você sempre trabalhou nesse período mesmo, Sempre nos seus trabalhei. 30 anos. Porque tem muita gente que fala assim, ah, eu não consigo cuidar da casa porque eu trabalho muito, né? Eu escuto muito Não, isso. E eu mesma já me dei essa desculpa há uns anos atrás. Hoje, igual você falou, tem essa retomada desse olhar para casa. Eu, depois que eu tive o meu segundo filho, eu entendi a minha primeira, ela é muito ordenada. Ela é uma sanguínea, mas ela é muito fácil de domar. E o meu segundo é um colérico, que se eu não botar ele no eixo, ele, está né, perdido. dá aquela desandada. Então eu Aham. falei, poxa, menino também, menino eu acho que precisa de uma disciplina um nível mais alto do que a menina. É. E aí eu fui melhorando. Falei, não, vou começar a olhar para isso. Então tem 6 anos, mais ou menos, que eu comecei a trazer um pouco mais dessa preocupação para minha casa. E eu trabalho muito também, e as pessoas Sim. ficam, como que você dá conta? Eu tenho certeza que a minha casa nem se compara com a sua, né? Você, Não, quando você mas. estava casando, eu estava nascendo. Então eu tenho muito que aprender. Eu nasci em março de 90, só pra você Ah, ter você ideia. nasceu bem no É. protocolo. Você estava lá comprando sofá, eu estava nascendo, entendeu? Exato. Então eu tenho muito que aprender ainda, mas eu queria que você falasse um pouco dessa dinâmica, Andréia, porque as mulheres têm muito desafio de lidar Muito. com essa E vida elas não ficam profissional felizes, e né? É essa assim, vocação de cuidar da casa que está geralmente abandonada, né? manda Vamos nada, falar porque eu sobre vejo isso. assim, Rafa, eu vejo assim, como eu te falei, o cuidado é feminino, faz parte da nossa natureza feminina. E eu recebo muitos relatos, relatos no direct, né? As pessoas realmente abrem a alma mesmo. E eu fico muito honrada, né, com isso. E contam isso, desse resgate. Por quê? Eu penso assim, existe uma geração que acho que assim, um pouquinho além de você, né? Essa geração mais atual agora, essas moças que estão agora querendo casar e tal, de repente elas olham e falam assim, eu tive relatos de pessoas que falam assim, nossa, vendo você, eu fui tentar fazer as coisas e eu quebrei um paradigma dentro de mim, porque a pessoa foi criada para não gostar e não querer e não dar valor. Né? Tipo assim, você vai ser criada para trabalhar fora, para não depender de marido, para brilhar. Tá tudo ótimo, perfeito. Casa.
Eu já tive relato de uma pessoa, quando eu falava de área de serviço, fala assim, faz 3 anos que eu não entro na minha área de serviço. Eu já tive coisas desse nível. Então, posto isso, eu digo, faz parte da natureza. E aí a pessoa, quando ela resolve olhar com esse olhar, como você falou, resolve voltar, ela vive às vezes um paradoxo, porque ela fala assim, nossa, eu não posso gostar disso, mas eu tô gostando de pensar que eu vou escolher um jogo americano, eu tô gostando de, sabe, arrumar minha cozinha, até de limpar. A pessoa descobre que ela gosta de ver um armário bem arrumado e tal. Então tem esse lado. Quando a pessoa descobre isso, ela entra meio que num paradoxo. Ela fala assim, mas eu não podia gostar, mas eu tô gostando, porque tá dentro dela. E eu tenho um lema muito grande, né? Que virou meio um lema do meu Instagram, porque é isso, porque é o que eu vivi, né? Eu saí para trabalhar seriamente, assim, e período integral, quando meu quarto filho tinha 3 anos. Então, eu dediquei um tempo a ficar em casa. Quando ele tinha 3 anos, eu fui trabalhar. E nunca mais parei até hoje. E depois disso, eu tive mais 4 filhos. E eu trabalhei integral até o sétimo filho. Eu passei a trabalhar meio período na oitava filha. No sétimo filho, eu pedi para parar. Mas assim, acho que eu vou precisar trabalhar meio período. E deu certo. Agora, o meu lema maior é para você que trabalha fora e que não trabalha, mas para você principalmente, que tem dupla jornada, a primeira coisa é dominar a sua casa. É a primeira coisa. Primeiro você tem que dominar para depois sair. Porque senão você primeiro vai ser dominada pela casa ou vai ser dominada pela sua funcionária. E essa sensação de voltar e não ter o domínio do seu lar, isso é muito frustrante. Isso é uma bola de neve, A Araceli entendeu? falou uma coisa É muito muito interessante triste. na live que a gente fez, acho que foi na sexta-feira, né? Que ela falou assim, gente, o nome dona de casa não é à toa. Ser Não é a dono de dona, é a alguma dona. Eu sempre coisa falo dona da casa, é né? Eu sou dona você. desta A casa gente é aqui. dona da empresa, a gente é dona de um objeto, aquilo ali nos pertence. Exato. As Nós pessoas. somos donas de casa, queira você ou não, É, você precisa cuidar disso, né? Então É, é porque um. assim, tem uma. Tudo bem, hoje eu vejo, né? Os maridos ajudam muito. Por exemplo, eu achei tão bonitinha a minha nora. A minha norinha tá grávida de pouco, né? Acho que ela tá com 14 semanas, mas ela não passou muito bem no começo. E ela falou pra mim: Olha, quando eu fazia coisas, tipo, tirar o lixo, ela trabalha mais em casa, faz home office alguns dias, e meu filho sai direto, trabalha o dia inteiro fora, só volta à noite. Tirar o lixo, coisas que ela fazia, que era, tipo, ela falou, fazia, é minha parte, tinha que fazer. Só que ela tava passando muito mal e não tava conseguindo. E ela falou assim, eu fiquei muito surpreendida. Quando ele chega e vê que as coisas não estão feitas, ele vai, ele joga o lixo, ele tá cozinhando, ele não sei o quê. Ele foi pegando coisas pra ele da casa. Eu brinquei com. Ela falou, bem filho seu, né? Eu falei, com certeza, quando é chamado pra guerra, se apresenta, né? Filho É meu isso é assim, aí. né? E aí, mas eu achei bonito isso, quer dizer, hoje os homens, né, os meninos já estão mais maleáveis nesse aspecto. Apesar de que o marido possa ajudar muito, tudo, isso não exime a que somos as donas da casa, porque o toque é nosso, o É toque verdade. pessoal, é isso que você fala. Eu estava vendo uma chamada tua agora, um pouco antes, você falou, vocês não estão cansados dessas casas despersonalizadas? São casas sem dona, Rafa. É, São casas é isso. sem dona. E desde Entende? a fase É a de casa que é projeto, tudo né? Porque clean, tudo. às A vezes pessoa tem que as tomar pessoas. posse. Que às vezes a gente pensa assim, não, eu só sou dona ali na hora de organizar, na hora de botar uma mesa, mas às vezes é na decisão anterior de Claro. para que casa eu vou, para onde eu vou levar a minha família, ou se eu vou construir uma casa, o que, que é um lar para a família que eu quero construir, Exato. esteticamente, o lugar, o bairro que eu vou morar, as pessoas que vão estar perto ali, né? Então, essa intencionalidade com a casa ela precisa Já começa ser lá atrás, tomada né? como uma realidade. Isso não, uma família que mora numa casa que não representa ela é uma família que vai sofrer com desunião, é uma É família que vai sofrer com vazio. despersonalizado, né? É É isso que despersonalizado. você falou, né? Que a gente, as mulheres até começaram a buscar você e contar que elas estão retomando isso. E 3 anos sem entrar na área de serviço, teve uma aqui que comentou isso também. Eu falei para ela, Agora eu não me boa lembro o visita, nome. me conte na segunda-feira como foi. Falei para ela. Gente, a gente precisa entender que se a gente não olhar, nós mulheres, se a gente não cumprir esse papel, vai ficar um buraco no nosso coração. E esse buraco, Buraco.
ele não se Exato. preenche com outras coisas. E, E aí e você assim, fica também eu achando que falo, essa. mesmo que Aí você fica um tenha pouco. ajuda, não, ninguém dá o que não tem, você não ensina e você não exige se você não sabe. Isso Perfeito. fica muito patente, né? Eu sempre uso sempre o mesmo exemplo. Eu falo, chegou a faxineira, você fala assim, olha, hoje é dia de faxina na sala, tá bom? Tchau. Ela faz o que Sim. ela quer. É É, diferente você chegar e falar assim, olha, hoje eu te passei na sala. Então, assim, eu aqui em casa costumo usar aspirador, eu não varro. Então, o aspirador daqui é assim que funciona. Olha, aqui que liga, aqui, não sei o que, não sei o que, você tem que limpar o filtro. Blá, blá. Então, aqui, olha, esse móvel, então, você sobe na escada, você tira pó, porque o dia de faxina eu tiro pó. O dia de manutenção, não. Ela percebe claramente que existe um comando e que caso ela não tire o pó dali, ela será cobrada, porque você deu o comando de limpar, tirar o pó em cima. E não é por mal. Às vezes a pessoa não conhece sua casa, ela não se atina que ela tem que pegar uma escada aí, que aqui. Eu sempre falo, as partes horizontais são onde a poeira, né? Então você tem que ter o olhar, esse olhar atento de saber onde está a limpeza, aonde que o negócio pega. sim. Tudo isso é esse olhar da dona. Né? Não é aquela pessoa que entra no meio e fala assim, nossa, todos os rejuntos pretos, porque ela nunca tomou consciência de que realmente ela precisaria usar um limpa-lima ali com uma certa frequência para não deixar aquele negócio ficar preto daquele jeito. Ou muito antes disso, Rafa, quando ela for escolher o acabamento junto com a profissional, tem que ter esse olhar. Nossa, quando eu reformei aqui esse apartamento onde eu tô, se eu soubesse a quantidade de detalhes, de coisas de uma pessoa que já viveu 30 anos apertada e que, assim, tinha umas coisas como certa. Por exemplo, no outro apartamento eu tive um tapete preto. Eu sabia que tapete podia ser qualquer cor, menos preto, porque eu tinha tido péssima, Aham, é péssima. isso. Você entendeu? Então, E assim, se isso é uma você não pessoa que souber viveu a falar sua isso, casa. se você não souber falar isso pro profissional, ele vai botar aquilo que ele quiser. Quiser, E aí, depois as pessoas ainda ficam falando, porque o arquiteto me obrigou a fazer. Peraí, você sabia o que sim. você queria, Sim, né? exato. Eu, Olha, eu gravei com a Cissa gravei com ela um módulo do curso dela só sobre a área de serviço, né? E eu gravei aqui no meu apartamento e foi muito voltado, não foi para explicar as coisas da área de serviço, foi voltado justamente para a arquitetura. legal. Porque ela fala assim, os arquitetos não dão a mínima para a área de serviço. E você é a pessoa que eu mais ouço falar de área de serviço. Porque eu brinco, o coração tem dois ventrículos. Um é a cozinha e o outro é a área de serviço. Se uma casa funciona otimamente a cozinha, mas você bota uma roupa para lavar e você vai saber quando ela vai receber no próximo milênio, tem alguma coisa que não tá compatível. Então, uma casa, ela tem esses dois lados. Eu falo, é a cozinha era de serviço. Se isso funciona bem, se você domina, quando as pessoas falam assim para mim, nossa, eu não sei por onde começar, eu falo, começa por um desses dois. Né? Cozinha hora de serviço. Geralmente, eu até eu falo para a pessoa ir para a área de serviço. Sabe por quê? Porque a área de serviço, atualmente, ela virou o depósito da família. Né? E aí entra tudo, a pessoa não planejou a área de serviço dela, aquilo é um depósito, ela não dá os instrumentos adequados, ou ela não tem para ela mesma usar, ou ela não fornece para a pessoa que faz a limpeza da casa dela. Portanto, ela não pode exigir. Eu sempre falo, não, você não deu, você vai lá, ela quer o balde tá furado, a vassoura piaçava tem três negocinho assim, e você está exigindo a limpeza. Você não deu um aspirador. Então, todas essas coisas, quando a pessoa começa a ver, às vezes é até chocante, né? Fala assim, nossa, entrei na minha área de serviço, tinha pote, tinha produto aberto, vários ao mesmo tempo. E aí eu fui a fundo nisso, por exemplo, assim, a espessura da prateleira, porque caímos naquele assunto que eu falei que eu achava interessante a gente comentar. Por exemplo, quando a pessoa vai fazer um projeto com você, vai fazer um projeto, ou pegou uma casa e vai reformar, ela tem que ir. Quando a pessoa usa, ela sabe que, por exemplo, tá, eu sempre que eu falo, você primeiro você vai olhar o esqueleto. Então, isso ajuda na mudança, né? Eu sempre falo, quando as pessoas vêm para mim e falam, agora eu vou me mudar, eu falo, então vai lá sozinha, sem barulho de ninguém, e fica olhando os armários e já vai mentalizando, principalmente na cozinha, o que você vai guardar em cada lugar. Quando você vai fazer o projeto de cozinha, você não vai jogar o projeto de cozinha para o projetista da loja, que vai fazer o básico. O Não, e ele gavetão, não vai sei o que, não sei fazer, o na que. verdade, ele vai querer empurrar armário Por e armário, às vezes você você gasta conhece a sua mais do que cozinha. precisava. Exato. Aí você fala assim, eu fui, por exemplo, na minha área de serviço, eu fui a fundo, por exemplo, eu tenho o Rainbow. O Rainbow é maior do que o Sim, normal. Eu medi o Rainbow, deixei o espaço, tá, e o você projetista sabe fala assim, que eu nossa, mas para alugo o que um Rainbow nicho a tão grande na cada. área de serviço? Eu Porque eu alugo o tenho o Rainbow. Rainbow porque eu não tenho espaço para guardar na área Você de tá vendo? serviço.
Eu já gastei mais com aluguel de Rainbow do que Com- comprando um novo, comprar um, porque tá hoje vendo? não tem um espaço na minha área de Um serviço. Na casa nicho nova vai adequado ter. para ele. E assim, Exatamente. por exemplo, já aconteceu, quantas vezes eu vi, né? Chegar a cozinha montada pelo projetista, que a dona da casa não participou assim com, né? Aí ela chega lá, ela pega a escada dela, tum, não cabe, não cabe, tem uma prateleira, porque ela não mediu a escada dela. Onde vai guardar a escada? Onde vai guardar a tábua? Ah, nesse armário de cima eu vou guardar os produtos que eu não estão em uso, que você tem que deixar ele meio inacessível, porque senão Sim, nem todo mundo é tão organizado, abre um, abre outro. Então, aquele que está lá inacessível, a pessoa não vai se dar o trabalho de pegar a escada, nada, ela vai usar o que está do dia a dia, sim. entendeu? Só que lá você vai comprar produto tal e você vai pôr uma prateleirinha de 15. Não, você vai botar um tarugo de 20. Você Lógico. entendeu? Senão, Então, essa foi toda a minha conversa que nisso. legal. E eu falo, isso só pensa e só mentaliza isso e vai na cozinha. Poxa, eu tenho muito Tupperware grande, então eu preciso de um gavetão grande, né? Prateleira, tudo isso. Quem A usa? gente está Quem fazendo a primeiro casa do domina. Arno, da casa do Arno e da Araceli, Ela né? Eu deve lembro que ter a gente muitos muitos detalhezinhos assim. A gente, por exemplo, detalhes. tábua de churrasco. A gente fez uma gaveta bem grande para colocar as tábuas de churrasco ali, porque é uma coisa que o Arno gosta muito, faca, espeto, Exato. né? Essas coisas Então, isso é uma particularidade assim. dessa família, entende? Perfeito. Né? É isso aí. É isso Gosta de aí. churrasco, você precisa. E é isso. Então eu penso. Aí você falou qual a dificuldade dessa pessoa que trabalha. Sim. Ela tem que dominar a casa dela primeiro. E também não é assim, sabe? Agora cheguei e tal. Aí entra a minha segunda coisa que eu falo muito: é o trabalho de formiguinha. Não é de hoje para amanhã. Quem estava longe e resolveu se aproximar. É uma coisa de tempo. Mas eu sempre falo, você organizou um lugar, você dominou um lugar, aquilo tem que é a constância, Sim. né? Porque a ordem, toda essa parte, isso é virtude. Então, às vezes eu tive uma pergunta agora esses dias que mostra muito isso. A pessoa falou: "Ah, mas como que você passa isso para os filhos?" Até você fala, porque eu tinha uma casa organizada, mas eu não aprendi. Então é essa coisa, quer dizer, primeiro é o freio exemplo, né? Freio exemplo é o mais, é o que mais, vamos dizer assim, trabalha. É, eu tenho uma passagem que eu sempre me emociono de contar, que meu filho mais velho contou para minha nora, e a minha nora me contou um dia, e eu penso, né? Olha a importância do nosso trabalho em casa, bem feito, que às vezes a gente fala, ah, imagina, né? Você tem que trabalhar fora. O trabalho em casa, que é um trabalho, né? Ele falou para ela assim: olha, eu aprendi a trabalhar, não foi com meu pai, foi com a minha mãe. Quem me ensinou a trabalhar foi minha mãe. Porque eu via minha mãe incansável, a forma como minha mãe trabalha, o método, a constância, isso me ensinou a trabalhar. O danado não fala para mim, mas lá no me fala. Mas, mas só de você Mas ficar é isso, sabendo tá ótimo. né? É. Então, é isso, eu falo assim, então, é isso, essa constância, a forma. Como que a gente ensina? Primeiro tem que chamar o filho para botar a mão na massa, mas também é isso, ele entende que tem um propósito através. Não, mãe, põe aqui de qualquer jeito. Não, filho, veja, nós vamos guardar esse produto lá em cima, porque isso é um produto de reposição. Então ele vai lá para cima. E aí você pede ajuda. Ah, você pode pôr para mim, que você é mais alto? É assim, é nesse Olha, nível olha de quem pequeno tá aí. que a A gente Cissa firma. entrou aí agora. Olha aí, Cissa. Um Cissa beijo tá pra aí? Eu você. não vejo, só A, tá aparecendo pra você. a Cissa tá Ô, aqui. Você não tá vendo o Cissa, eu tô chat? falando do módulo, tô falando do É. módulo de área de serviço, Ah, que né? legal. Ela Pois deixou é. eu falar um monte de coisa no final, e olha, foi bem legal. Bem Maravilhoso. legal esse módulo. Não, deve ter sido incrível. Eu já tô Porque doida pra. Eu sou aluna de foi algum curso voltado para da Cissa. Eu não arquitetos, sei foi se é esse voltado para quem aí. projeta. Eu acho que eu já comprei o Decore. É o Tem um Oficina Decore, esse aí. É o Então esse eu não sou Oficina aluno ainda não, Decore. mas eu tô precisando. Tô precisando Aí você porque entra na área de serviço que tem todas as dicas, é, assim, não é dicas, é vivência, não, a gente né? como profissional, aí eu imagino que tenham arquitetas aqui também acompanhando, a gente tem De obrigação de saber. saber. O cliente não pode saber mais do que a gente se a máquina de lavar é melhor a que abre pela frente ou por cima, qual é o modelo. A gente Exato. tem que saber dar essa Você tem que visão para saber o o cliente. funcionamento, por quê? É o É, tombamento da roupa e essas coisas. Quando você entende,
faz diferença até para você explicar. Eu estava tentando explicar o funcionamento da minha máquina para funcionária nova. E às vezes a forma como você fala assim, você entendeu centrifugar? Por quê? Olha, veja bem, se você põe uma roupa pesada e põe pouca velocidade de centrifugação, você está forçando a máquina, porque está pesada, ela precisa fazer muita força. Você ilustra do que falar assim, ó, é assim, é velocidade alta. Não, ilustra para a Lógico, pessoa, não, mas você tem para que isso tem entender. que ser Pra você ter interessado. ideia, Andréia, antes do curso lá que eu fiz da Sâmia, eu não sabia que tinha que tirar aquele negocinho da máquina de O lavar. dispenser, nossa, Gente, isso daí quando eu eu falo fui, muito. quando Você levou eu um fui susto, né? olhar, eu fiquei com vontade de chorar. Eu falei, eu não Ainda acredito. mais se você usava sabão em pó, né? Que o sabão em pó vira aquela crosta, aquele negócio terrível. Eu tive muito depoimento quando eu falei disso. É. Horrível. Então, realmente, a gente tem que dominar. Tem que tirar toda vez, tem que ficar para fora para naquele buraco entrar ar, né? Para não Sim, criar sim, aquele limo dentro da máquina e a sim. porta é sempre aberta da máquina. Eu sempre falo, a porta é sempre aberta. Ou a Perfeito. tampa ou a porta é sempre aberta. Porque tem umidade lá dentro, Sim, né? Deve ser sim. aqueles pontinhos preto na roupa. Aham. Aí você fala, Aí tô é de botando chorar, mofo, né? né? Aí às vezes você Seus tem um bebê lençol em branco todo casa, tá quarado. botando o bebê para usar roupa mofada, né? É, Então realmente são coisas assim muito. E isso é muito mais a casa do que a própria arquitetura. E olha que sim, eu defendo o meu lado aqui, eu acho que a arquitetura ela tem um papel sim. Mas crucial, assim, mas ó, tem esse varal, dia a uma dia. coisa que, né, as pessoas não pensam, né? Outro dia falando do varal, né, projetei um varal super legal para minha filha, porque eu acho que no projeto arquitetônico aí, né, nessa parte, deveria entrar o projeto do varal, porque varal bem Sim. colocado faz toda a diferença. Ó, Varal e não é puxando profissional sardinha pro faz nosso lado toda a aqui, não. diferença. Mas a gente faz detalhamento disso Tem que tudo nos nossos ter, projetos. Desde que... Eu não consigo dissociar a arquitetura de interiores. Porque a arquitetura ela é feita para ela ser vivenciada nos interiores. claro. Então eu preciso planejar bem os interruptores, as tomadas, as É muita prateleiras, coisa. tudo precisa fazer sentido. Porque não adianta eu fazer uma casa maravilhosa, uma casa Toda linda, basicona. que não funciona, que Porque, não por exemplo, se adianta. você já fez aquele quarto pensando que ele vai ter duas camas, faz todo sentido você colocar um interruptor na altura da cama para a pessoa desligar à Lógico, noite. Mas é nesse nível de preocupação que a gente tem que é ter. isso, As tomadas 20 amperes nos banheiros. Se é você isso tem um mesmo. Rainbow, você tem que ter tomada 20 amperes pela casa Pela toda, casa porque o Rainbow não toda. liga. Você É. entendeu? Aham. Quem vai pensar nisso, se a arquiteta às vezes não está tão ligada, é a pessoa que é a dona. Eu Sim, aqui peguei no pé, eu falei, em todos os cômodos tem que ter uma tomada 20 amperes, porque o Rainbow é 20 amperes, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa de quem vive, é. né? De quem vive aquela casa. Então, é isso. Não, eu adoraria, eu queria continuar aqui por horas aprendendo com você, porque você Já tem demos o tempo, muita. né? Deu uma hora É, assim, a certinha. gente tem muito o que conversar. Muito, muito. Eu tô recebendo muitos feedbacks maravilhosos dessas lives. Inclusive, teve live com a Cissa, teve live com a Araceli, teve live com Sim, Carmen nossa, Mendes. São mulheres incríveis e que cuidam muito bem das suas casas em todos os sentidos, cada uma com um enfoque um pouco maior numa exato. realidade. Mas eu, inclusive, tô pensando, ainda não tomei a decisão, porque a minha vida realmente é bem corrida, mas eu tô pensando em fazer isso se tornar um programa semanal, tá? Olha É, só, uma vez por semana semana fazer ter uma um live toque. sobre Daí isso. você pode pegar Isso, os assuntos bem micro, né? E isso. descascar mesmo, né? Exatamente. Descascar mesmo. É, Ver a a cada Fernanda falou, ambiente eu da assistiria casa. 24 horas dessa live, né? Realmente muita Você me generosidade. chama para a área de serviço, que eu acho que Pode deixar. é uma das minhas mais. É onde mais eu tenho experiência na casa toda, mas a área de serviço Muito bom, muito tá bom. ficando um Eu case quero já. aprender muito com vocês sobre isso, com certeza, Ai, né? que Para melhorar cada delícia. vez mais na minha casa e também nos projetos, né? No que a gente faz aqui para os nossos clientes. Sim, É as sempre pessoas um têm que aprendizado. pensar isso também, É, sabe? a Não gente é está uma coisa fazendo, assim de ó, casa pronta. é, É uma vivência. sim, você falou de área de serviço. Eu estou fazendo uma casa agora no Rio, né? Eu sou de Brasília, mas a gente faz projeto no Brasil todo. Não é Estou fazendo todo. uma casa no Rio que os clientes trouxeram uma ideia que eu achei sensacional, que é muito comum nos Estados Unidos e que aqui não é tão comum, de ter um Ah, duto de roupa suja que sai do andar de ah, cima que vai é super direto para o comum. andar de baixo.
Ah, porque Então, é facilita casa. muito. É casa, E já são cai dois lá na área andares. de serviço. Já cai na área de serviço. Então, assim, são coisas que a gente pode ir Nossa, isso é melhorando, bem legal. incrementando e facilita muito a vida. Imagina uma Sim. casa lá, essa casa tem 1.200 metros quadrados, mais ou menos. Uma casa enorme, uma família que recebe muita gente. Ah, ela Imagina precisa de toda hora você ter muita que descer, as praticidade. funcionárias descendo com um cesto de roupa. Ah, Vira então já vou te uma dar coisa uma mais dica, hein? sofrida. Não sei se elas Ah, pensaram nisso. Então já faz no andar de cima um quartinho bem pequeno, tá? Eu tá. colocaria um tanque pequenininho, um armarinho Legal. e deixaria lá já um aspirador, um kit de limpeza. Se a pessoa, a funcionária descer subir da área de serviço toda vez, você já deixa tem um nome, Tipo um DM, um negócio assim que chama DML, um DML, DML, depósito de na área materiais de dos limpeza. quartos Que para a pessoa legal, já ter as coisas que ela vai usar na cara. Você sabe que eu legal. te falei que eu tenho um sonho ainda de construir minha casa de final de semana, né? Sim, Então, eu tô com ela aqui. Então, olha. na minha casa de ar de semana, que ia ter uns 8 quartos para Aham, mais, ia aham. ter um DML lá. Olha aí. Porque a Que pessoa legal. não vai ter que buscar o produto lá embaixo. Ela tem que ter uma área de serviço e um apoio no andar de cima. Faz também Excelente. um daqueles elevadorzinhos assim para levar as coisas de cima para baixo. Sim, o monta-carga, né? O Monta carga monta-carga. para casa grande, já que vai É jogar a verdade. roupa, depois sobe a roupa É, pelo monta carga. Olha só, perfeito. o Excelente, cesto de roupa excelente. sobe Adorei. Vou pelo monta levar essas carga. sugestões. Vou levar essas sugestões. Muito bom. Leva, Não, fala são que várias essa é dicas. A gente diretamente podia ficar padrão falando AP aqui. para essa casa. É, tem uma, só pra gente, eu não vou, eu ainda tenho uma pergunta final pra você, mas nessa coisa de dicas, assim, de coisinhas que facilitam em casa, tem uma coisa que a gente está fazendo em alguns clientes que eu É. acho muito legal, que é na dispensa, a dispensa ela ser próxima da garagem e ter uma portinhola no nível mais baixo para já passar as sacolas para dentro da dispensa, Ah, que diretamente ali no massa. carro. Isso é uma coisa também comum Não, fora, então, na Europa, nos Estados muito. Unidos, e que facilita muito a vida, né? Então a Nossa, casa ela muito pode nos legal. ajudar, né, Sim. André? E aí eu queria que a gente encerrasse com chave de ouro aí, com um conselho que você, com toda essa sabedoria, você pode dar para essas mulheres que estão nesse momento de desafio, de, cara, o que que eu faço? Eu vou construir, eu vou reformar, eu vou organizar minha casa. Primeiro passo, qual é a mudança, a virada de chave para realmente a gente olhar para nossa casa com mais amor e mais cuidado? O que que você tem para dizer? Eu acho que é isso. É assim, olhar para casa e falar: esse troço me pertence, é meu, né? Eu tenho que realmente e saber que você vai encontrar felicidade nisso. Isso não é um peso. Isso não é uma cadeia, é uma ponte de libertação. Você dominar a sua casa, quando você dominar, você vai primeiro sair para fazer suas coisas fora e voltar tendo tudo ali, vamos dizer, entre aspas, está tudo dominado. E por outro lado, coloque as suas melhores forças, os seus melhores projetos nessa casa, porque a sensação de pertença de uma pessoa eu achei muito bonito, uma seguidora me falou e eu até anotei. Ela falava, o acolhimento é que dá a sensação de pertença. E eu achei isso muito lindo. Então, uma casa que acolhe é uma casa que foi pensada, uma casa que foi projetada, que está dominada, é uma casa que dá pertença às pessoas que ali vivem. Então, se você está desesperada porque você não sabe por onde começar, comece dominando e comece no pequeno. Ah, não, agora eu vou jogar tudo para fora desse armário e arrumar. Não, 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 começa com uma gaveta. E vai de gaveta em gaveta. Aquela gaveta que se arrumou, ela se mantém arrumada, você vai para a próxima. E assim, com o trabalho de formiguinha, dominando sua casa, tá Perfeito. tudo, tá, tá tudo É o ganhou, primeiro né? passo. O jogo tá É o ganho. primeiro passo. A gente precisa ser fiel nas pequenas coisas para a gente ser fiel Não, nas grandes coisas, não né? adianta, exato. É assim, é enrolar o fio do secador quando você chegou cansado, você fala, depois eu enrolo, não, eu enrolo e eu Rola guardo, na e o banheiro hora. continua tendo paz, É entendeu? isso aí. É isso. Pensa em pontos da sua casa que você tem visão de paz. O ponto da minha casa com maior visão de paz são os potes da despensa. Eu falo, tô nervoso, vai olhar a despensa. Olha lá, fica lá olhando os potes, todos Vai lá, bonitinhos, olha que você vai volta a paz, relaxar. entendeu? Muito É bom, isso, muito bom. crie ambientes e oásis de paz na sua casa, porque a ordem A traz ordem. paz. Inclusive, E eu a tô até paz com um é a livrinho. tranquilidade na ordem. Tem um livro que eu gosto muito, não tô com o meu aqui agora, mas é Virtude da Ordem. Eu imagino que você Sim, deva conhecer esse sim, uma livro, vez. né? É,
Esse livro ele é É obrigatório, né? obrigatório. Fica a dica aí É, para vocês que estão acompanhando aqui a live. E Andréia, muito obrigada. Foi imagina, realmente fiquei uma muito alegria, que honrada. papo delicioso, Santo que a gente possa. encontro. Vamos nos encontrar mais, Mais, mesmo mais. que seja online Se eu aqui, aparecer né? aí pro Brasil, hein, que pode ser que eu apareça o ano que vem, vou te visitar, que Então eu você quero conhecer essa avisa. casa. Então você avisa, vai ser Tá uma bom? alegria. E obrigada pela presença de vocês. Imagina. Meninas que tiverem interesse nessa ideia de ter uma live semanal, eu vou abrir uma caixinha com horário, que vocês preferem, horário, Sim, dia, para eu começar a organizar isso daí, porque a minha pensar ideia nisso, realmente é né? talvez fazer uma vez na semana para a gente se manter nessa Ajuda busca de muito. melhorar as nossas casas, de ter casas mais ordenadas, tá bom? Tá Muito ótimo. obrigada, Andréia. Imagina, Um um beijo. abração. Prazer enorme falar com você. Tchau, Tchau. tchau, pessoal. Tchau.